gemido e ranger de dentes, mas será um dia glorioso para aqueles que vivem em obediência à sua palavra. E aqui estamos nós. Convido nossos irmãos a abrirem as suas Bíblias, no Salmo 13, nossas Bíblias, Salmo 13. Convido também nossos ouvintes de casa a nos acompanhar nessa leitura. Salmo 13. Vamos fazer uma leitura em uníssono, são 6 versículos. Salmo 13. Diz assim: até quando, Senhor, esqueceste-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Oremos. Ó Deus soberano, Deus eterno, aqui estamos, Senhor, pela vontade do Senhor, pois muitos, Senhor, gostariam de estar aqui. Ó Deus, mas aprove ao Senhor, ó Deus, nos escolher. Ó Deus, ter colocado em nós o Teu Espírito Santo que arde dentro de nós o desejo cada vez maior de conhecer ao Senhor, assim como o Senhor nos conhece, para que possamos, ó Deus, obedecer ao Senhor em tudo quanto o Senhor tem ordenado na Tua palavra. E neste momento, Senhor, diante da Tua palavra, fala aos nossos corações. Em Cristo Jesus, nosso Salvador, que Te oramos e agradecemos. Amém. Amados, esse salmo faz parte do primeiro livro, que vai do versículo do capítulo 1, Salmo 1, até o 41. E esse salmo também, ele vem como uma oração de fé. Sabe que a fé é movida pelo próprio Deus. Diz assim: um lamento da perspectiva de uma pessoa. Situação de infortúnio não está claramente definida. Se a palavra inimigo for considerada literalmente, então se trata de uma guerra. No entanto, pode indicar que Davi estava doente e prestes a morrer. Embora, ou em ambos os casos, está claro que ele não havia perdido as esperanças, mas continuava a depositar a sua confiança no Senhor Deus, o Deus da aliança. Aliança eterna, pois tudo quanto Deus fez e tudo o que Ele faz é para toda a eternidade. E quando fala em Deus da aliança, essa aliança que se renovou em Abraão, Isaque e Jacó e veio se cumprir em Jesus. Pois Jesus também, nós vamos ver
que a confiança de Davi está depositada nesse Deus da aliança. É claro que quando ele entrou nessa situação, nesse contexto de aflição, ele permaneceu firme, depositando a confiança nesse Deus, pois ele conhecia a Deus. E é certo que nós temos aprendido que quanto mais conhecemos a Deus, temos um desejo cada vez maior. Se é assim, em mim e em você, esse desejo cada vez maior de conhecer a esse Deus, a nossa confiança vai aumentando. Temos cada vez mais o desejo de obedecer plenamente a esse Deus, com base nas ricas, eternas e preciosas promessas do Senhor. Ele nos prometeu. E é com base nisso que Davi, nesse momento, ele traz para nós lições maravilhosas. Essa expressão que aparece até quando? Aparece 4 vezes. E essa expressão denota que Davi estava angustiado. O termo pode ser traduzido como a minha vida, a minha alma, a minha vida, até quando? Isso significa que ele estava, de fato, angustiado e esperando o socorro do Senhor. Então, no capítulo 6, diz assim, versículo 3: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele esperava no Senhor. Certamente, em alguns momentos nós podemos vacilar, mas na hora da angústia mesmo, parece que nos aproximamos mais e mais. Tá bom, isso aqui. O nosso Deus é o Deus da aliança, das ricas e eternas promessas que nunca falharam e nunca hão de falhar. Então, esse termo aqui, a minha alma está angustiada, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele esperava do Senhor socorro, um alívio. Então, esse termo traduzido como minha vida, o artigo teológico em Gênesis 2 mostra que é uma dicotomia, não é uma tricotomia. Como muitos afirmam, né? Ser um homem corpo, espírito e alma. Mas a teologia reformada nos aponta, Gênesis capítulo 2, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o espírito, fôlego de vida e se tornou alma vivente. Então pode afirmar, quando o corpo, um dedinho sofre o corpo todo. Não é somente o dedinho não, é o corpo todo. Então formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Até quando, Senhor? A compaixão, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A conjunção, os meus ossos estão abalados. Essa conjunção aponta para essa frase, indica que
a pessoa é vista como um todo. Os ossos estão, então, Deus vê o homem todo, em todo o tempo. Não é somente uma dorzinha no osso e ele vê o homem todo. Isso significa a pessoa toda, o seu ser. Aí o versículo 3 ele diz assim: uma vez que Davi experimenta as aflições sem alívio, o salmista deduz: o Senhor Deus da aliança não olha para ele de modo favorável. Mas ele não desiste, ele permanece firme. O sofrimento era tão grande que ele via como se Deus não estivesse olhando para ele favoravelmente. Vai chegar o alívio. Ele deve ter ficado um bom tempo. Às vezes a gente sente uma dor de cabeça, um infortúnio qualquer, mas aí já começa a entrar em desespero. Mas é importante conhecer a Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas e nada nos acontece, mesmo que não seja algo bom aos nossos olhos. Já pensou você confiar em Deus e saber que o que está te acontecendo é ruim, mas Deus está no controle? E você vai esperar, ainda que venha demorar, porque Deus não tarda e nem falha, e faz tudo no tempo dele. E Davi bem experimentou, todo o tempo esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Parece que esperar no Senhor é uma coisa fácil, não é não, porque o homem naturalmente ele é imediatista, ele quer ver logo Deus agir. Ainda tem aqueles, que profetizam, dá o tempo em que Deus vai agir. Não, Deus age como quer, na hora que quer, da forma que quer, está tudo sob o controle dele. Certamente esse conhecimento de Deus vai nos trazer uma tranquilidade, uma vida quieta, sossegada. Podemos estar por dentro, sofrendo, e muitas vezes até humilhação. Os inimigos visíveis estão aí e você controla, mas existe aqueles que são invisíveis, são ocultos, e nós vamos passar as nossas aflições, o crente vai passar essas aflições, essas angústias, confiando tão somente no Senhor. Enquanto estamos sofrendo em oculto, o nosso Deus, o Deus da aliança, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos honrar em público. Deus da aliança, Deus das promessas, nunca falhou e nunca há onde falhar. Então a gente pode chorar a noite inteira, mas a nossa vitória, mas a nossa alegria vem pela manhã. Deus é Deus. Então, Davi entendeu que Deus tinha se afastado dele. A presença divina estava faltando, porque ele sentia aquilo que só ele sabe quanto sofria. Esse Deus, Deus da graça. O termo hebraico, assim traduzido, presume todo o zelo que Deus tinha com a nação de Israel. Era essa graça que estava faltando, julgava Davi que Deus tinha se afastado dele, mas era o mesmo Deus que gracioso, que se achegava à nação de Israel. Imagina que no Velho Testamento essa graça já era claramente manifestada, porque a nação de Israel pecava alevosamente contra a santidade de Deus. Se afastava, e havia periodicamente uma conversão que não era genuína, era pela metade. Não era como um todo, como Deus nos vê como um todo.
Ele conhece o nosso interior, o nosso pensar. Ele penetra os nossos pensamentos, esquadrinha os nossos rins e vê o nosso coração. A nação de Israel se convertia não porque Deus fiel, justo, porque é Deus, deve ser adorado, obedecido. Não, se voltava para Deus parcialmente pelo que Deus podia proporcionar. Aí Deus de vez em quando tirava todo o sustento. E isso é bom lembrarmos que muitos estão falando que Deus é o Deus da nossa provisão, não tem nos deixado faltar absolutamente nada. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece que a provisão está somente em Deus não deixar nem uma unha doer, não faltar a despensa cheia, mas muitas vezes Deus nos leva para o deserto, assim como fez com o povo de Israel, levou para o deserto para manifestar o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia. Assim acontece conosco também. Deus quer que a oração do Pai Nosso seja de fato uma verdade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que quer isso? Mas quando Deus quer agir, quer trabalhar o nosso caráter, Ele nos leva para o deserto. E Ele vai nos confortar, vai nos consolar, para que tenhamos firmeza naquilo que Ele quer que façamos. É o Deus de toda consolação. Ele vai tratando o nosso caráter do jeito que Ele quer. Então, esse zelo que Deus tinha com a nação de Israel é o mesmo zelo que Ele tem conosco, que somos nós. Vê que essa graça maravilhosa que Deus, gracioso, Deus bondoso, cuidava da nação de Israel, essa maravilhosa graça agora se revela na pessoa bendita de Jesus e vai estar conosco todos os dias, porque essa graça nos livra do risco da morte eterna, nos livra da lei, do pecado e da morte eterna. E essa mesma graça, que essa palavra graça tem várias nuances, é um agradecimento, mas aqui voltado, o termo teológico está aquela graça que nós fomos criados, gerados sobre a ira de Deus, e Deus ainda assim demonstrou seu amor, nos dando o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar, para nos livrar. E é essa maravilhosa graça, com base no que Deus vai fazer, não, com base no que Deus já fez, prometeu, e Davi, experimentando no sofrimento, ele se lembra, como os escritos sagrados me lembram, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o Deus da promessa, as promessas que nunca falharam, como Ele livrou o seu povo lá do Egito e cuidou plenamente. É Ele quem cuida de nós, ainda que não sejamos merecedores. Aí aparece o termo graça, favor imerecido. Aqui o salmista, ainda no Salmo 4, ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É com base no que Deus tem feito no passado que Davi continua firme. Será que podemos também suportar as intempéries, as aflições desse tempo presente? Claro que sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 89.
E vamos fazer uma leitura do versículo 21 até o versículo de número 24. O que é que nos diz? É com base no que Deus é. E que vamos conhecer esse Deus maravilhoso, cheio de poder e graça, que vai nos dar força, ânimo, ainda que estejamos com os joelhos trôpegos, Ele vai nos fortalecer, vai nos animar a prosseguirmos nessa caminhada, porque Ele vai estar conosco ao nosso lado. Do versículo 21 até o versículo de número 24. Vamos ler? A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais suportará, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus e ferirei os que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Oh, glória! Diz os Escritos Sagrados que a alegria do Senhor, a nossa força, se formos obedientes à palavra, tudo quanto Deus tem nos ordenado na sua palavra, certamente alegrará o coração do Senhor e nos fortalecerá para vivermos uma vida cada vez melhor na presença do Senhor. É bom. Não é fazer o que a gente quer, é bom a gente fazer aquilo que, embora não seja do nosso agrado. Como, por exemplo, perdoar a quem está nos ofendendo. Coitado, não sabe que nós temos um Pai poderoso. Está nos perseguindo. A gente vai olhar e vai contemplar a vitória. E muitas vezes precisamos passar por isso. Porque quando nós passamos pelo nosso deserto, é uma permissão de Deus para que nós venhamos aprender com Ele, a viver na dependência dEle, sabendo que nós podemos fazer absolutamente nada. E Davi, ele sabia plenamente, ele sabia que a vitória dele não foi com armadura, não foi pelo seu porte físico, mas foi porque Deus o deu a vitória. E a nossa vitória não é porque somos fortes, porque temos cabeça para pensar. A nossa vitória vem do Senhor. É só confiar, é só esperar. Lembra da guerra de Josafá? 3 exércitos. Ele disse: Senhor, olha, o Senhor nos deu a terra, agora vem aí e nós não podemos. Ele confiou no Senhor. E o Senhor levanta o profeta e diz: nessa luta não tereis que pelejar. Amanhã cedo, prostrai e vede a vitória. Oh, glória! A nossa vitória vem do Senhor. É só confiar. O texto aqui nos mostra que a luta prova ver que Davi, um homem, um rei, segundo o coração de Deus. Mas ele prefigurava o Cristo, que viria e nos traria graciosamente a salvação. A nossa salvação vem do Senhor. E Cristo é a plena revelação da graça de Deus. É só confiar. Mesmo que não venhamos entender. Um texto é muito difícil de compreensão. Se você não puder buscar alguém que te dê um entendimento, acredite, você não entendeu, mas ali tem uma grande lição para a sua vida. E quando Deus te revelar, você vai chorar de alegria, porque o nosso Deus é invisível, mas é real. E é um Deus perfeito, imutável. O que Ele prometeu não depende da nossa motivação, porque Ele é Deus, é o Deus da nossa provisão. Ele provê os meios para que tudo venha a acontecer segundo a vontade dEle, porque Ele é bom. E tudo o que Ele faz é para toda a eternidade, porque é um Deus bom, perfeito e agradável. O que Ele fez por nós, nos dando o seu Filho Jesus Cristo, é só esperar que naquele grande e glorioso dia nós vamos estar como Davi, sorrindo. Aqui no versículo, para concluir, no versículo 6 do capítulo 13, o que é que nos diz o Salmo 13, no versículo 6?
Vamos ler todos juntos? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A salvação é de graça, mas custou obra de sangue. E quando o homem reconhece que estava morto e Cristo te deu vida, quando o homem conhece a Deus, através de Jesus, na sua trajetória, ele vai encontrar muitos obstáculos. Por isso que Jesus traz um evangelho, o seu evangelho, que é boas novas de salvação, ele é radical. Não é meio termo, não. Olha, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ele quer que o homem morra. Os seus desejos, as suas paixões, sua vontade, para seguir a ele. Porque tem muitos aí servindo a Deus. Até o diabo serve a Deus. Mas Deus quer que nós sirvamos somente a ele. Porque o Espírito de Deus é zeloso. Tem ciúmes. Assim como Deus nos deu a primícia, nos deu seu único filho. Aqui, Davi, depois de toda a luta, ele diz assim: no tocante a mim, confio na sua graça. Regozije-se o meu coração na sua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Nós servimos ao Senhor com alegria. Por quê? Somos chamados, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, para sermos escravos, assim como éramos escravos do pecado. Devemos servir ao Senhor com toda a força dos nossos membros, fazendo tudo para glorificar o nome do Senhor. Ele nos chama eficazmente pela tua palavra. Essa chamada eficaz é pela graça, mas é irresistível. O indivíduo sabe, como Jesus disse, precisamos sermos um com Ele, porque o caminho é tão estreito que precisamos formar um com Jesus. É estreito, é espinhoso, é um caminho longo, mas é um caminho glorioso, que por esta graça que nos sustenta e nos conduz ao trono da graça de Deus, certamente isso fazemos por gratidão. Somos escravos, servimos ao Senhor, mas servimos por gratidão. Mas enquanto nós estamos servindo a Deus como escravo, Deus está nos tratando como filhos. E ainda diz: ai daqueles que mexem com um dos meus pequeninos. Acredite nisso, Deus vê todas as coisas. Não tenha medo do seu inimigo. Diz os Escritos Sagrados: Deus dará cabo aos nossos inimigos. Assim como Ele suscita a guerra, é Ele que dá cabo à guerra, se assim Ele quer. E Davi, reconhecendo os benefícios que Deus houvera feito, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Será que podemos dizer assim, como Davi? Será que podemos, em meio às lutas, às tribulações, ao invés de nos fecharmos, buscar apoio, sustentação na palavra de Deus? Porque se Deus prometeu, estará conosco para nos guardar, nos confortar, nos consolar, Ele vai estar. Acredite, você não está vendo, mas Ele te vê. E Ele sonda e conhece os nossos pensamentos. E os Escritos Sagrados nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas Deus conhece as intenções dos nossos corações e já tem preparado a vitória. Não importa qual é a luta que você está passando, o que você está achando que é difícil, para Deus, Ele é chamado de Deus do impossível. Assim como Ele sustenta o menor e o maior astro. Teria alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Deus é Deus do impossível. E cantamos, né?
Deus do impossível. Acredite que Deus está com você. Ele te chamou. E Ele foi quem começou a boa obra. E certamente terminará. Que Deus nos abençoe e ministre a sua palavra em nossos corações. Momento de absolvermos, né? Se tem uma coisa, um sentimento que devemos sempre ter por Deus é de gratidão, porque ainda que não percebamos, a misericórdia dele está sempre presente em nossas vidas. Momento de ofertório, irmãos. Vamos nesse momento entoar um hino de número 206. Santo nome de Deus. Ô Pai, nesse momento, Deus, eu te agradecer pelos dízimos e ofertas, Senhor. Ô Deus, continua, Deus, abençoando a tua igreja. Ô Deus, continua, Deus, abençoando, Deus, cada um de nós, Pai. Ô Deus, abençoa, Deus, aqueles irmãos que estão em casa, não podem estar aqui hoje ouvindo a tua palavra, Pai, mas estão assistindo, Deus. Ô Deus, abençoa, Deus, cada sociedade, Pai, da tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Deus, pastor Paulo, pastor Cândido e suas famílias, Pai. Ô Deus, abre, Deus, nosso entendimento, Pai, para a tua palavra. E abençoa, Deus, cada um deles, Deus, que estão aí na frente, Deus, ministrando, Deus, a tua palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações, o conforto e o consolo, e a sabedoria e a companhia do Divino Espírito Santo,
repouse sobre todos vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. A paz novamente, amada igreja. Vamos aqui ter os avisos. Visitantes não vejo. Queremos parabenizar os aniversariantes do mês de março, a nossa irmã Ilza Carla, que faz aniversário no dia 3. Tem também o nosso presbítero Jonilson, que faz aniversário no dia 9. E tem também o nosso amado irmão, também, presbítero Vicente, que faz aniversário no dia 27. Que Deus abençoe os amados irmãos e que cada vez mais derrame suas bênçãos sobre a vida dos irmãos. Temos os nossos cultos, irmãos, domingo às 9 e também à noite às 18 horas, também às quintas-feiras, e domingo às 17 e também às quintas-feiras às 18 horas. Temos também, segunda-feira, o culto que é dirigido pela Mocidade, online, às 20 horas. Temos também, na terça-feira, o culto da SAF, às 19, viu? É sempre muito bom contar com a participação dos irmãos nos cultos da igreja. Quero, nesse momento, chamar as crianças, a classe das crianças, primeiro passos, que é de 2 a 6 anos. Hoje a gente tem 6 crianças. Elas estão estudando a história de Marta e Maria, e que tem como professora a nossa irmã Gabriela. Também queremos chamar a classe Soldados de Jesus, que é de 7 a 9 anos. Temos 3 crianças, Fael, Júlia e Brenda. Eles estão estudando os 10 mandamentos e tem como professora a nossa irmã Fernanda. Queremos também agora chamar a classe dos pré-adolescentes e adolescentes, que temos 6 pré-adolescentes e adolescentes, que é Ludmila, Lucas, Arthur, Nicole, Miguel e Malu, né? Estão estudando o breve catecismo de Westminster e tem como professoras nossas irmãs Ana, Marta e Tiago. Vamos estar orando nesse instante, irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, ó Deus Santo, nós estamos aqui, ó Pai, na manhã de domingo, primeiro dia da semana, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Ó Santo Deus, olhai por nós, ó Pai. Derrama as tuas bênçãos, tenha misericórdia em nossas vidas. Amém. Perdoa nossos pecados, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, os teus cordeirinhos que estão aqui na frente, ó Deus. Amém. Abençoa eles, ó Pai. Sabemos que a igreja, a herança é deles, ó Pai. Eles são continuidade, Senhor. Abençoa, ó Pai. Traz a eles os caminhos, ó Pai, da proteção, da prosperidade, ó Deus. Abençoa eles em tudo que eles venham fazer, Pai. Dai-nos uma escola bíblica, ó Pai, abençoada para eles, que eles venham aprimorar, ó Deus, que eles venham absorver, ó Pai, cada dia mais o teu alimento, a tua palavra. Ó Senhor Deus, abençoa o nosso culto, ó Pai. Abençoa o culto que é prestado a Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Nos abençoa, Deus, nos ilumina, nos guarda, nos protege. Em nome de Jesus que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém, Senhor.
Temos como nossa visitante, que eu já vimos aqui, mas nossa Dona Lourdes, que é a mãe da nossa irmã Carla. Seja sempre bem-vinda, minha irmã. Sempre bom ter sua companhia. Beleza. O senhor já quer dar agora? Tem ainda. Você quer ficar por último ou quer? Pode dar? Pronto. Nesse momento, quero chamar a nossa irmã Daniela Sena para que possa estar falando, né, sobre as mães e filhos de orações. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Bom, a secretária de Espiritualidade da SAF, Roseli, não está presente hoje e pediu para que eu desse o aviso sobre o Projeto ANA. Para aqueles que ainda não conhecem, o Projeto ANA é um projeto da Confederação Nacional de SAFs, então ele é adotado por todas as SAFs, né, do Brasil, e nós, há muitos anos também, aqui em Boca do Rio, aderimos ao projeto, né, onde nós oramos pelos filhos, netos e sobrinhos uma das outras, né? Assim como, então, todas as crianças da igreja, os adolescentes e os jovens da UMP também estão incluídos, né, em nossas orações. Então, esse ano nós fizemos um novo remanejamento para incluir os novos filhos de oração, né? Então, hoje, após a escola bíblica, as mães que estão aqui presentes, eu vou entregar um marca-texto onde tem informação aí dos seus filhos de oração, em que você vai orar durante todo o ano, né? E o projeto não abrange somente os nossos filhos, netos e sobrinhos, mas também a liderança da igreja. As autoridades da igreja também estão no projeto ANA, onde todas nós da SAF oramos todos os dias pela liderança, né? E quanto às crianças, jovens e adolescentes, aí nós dividimos em grupos para cada mãe orar por seus filhos de oração. Então, após a escola bíblica, eu vou entregar para algumas que estão presentes. Eu vejo que muitas estão faltando hoje, mas eu já vou entregar para vocês. Então, um recado só para os filhos. Filhos, vocês vão ficar sabendo, são as crianças e os jovens, né? Vão ficar sabendo pela própria mãe. Elas vão apresentar a vocês, cada uma vai se apresentar a seu filho e vai dizer que está orando por ele durante todo o ano. Então, só um recado. Filhos, também estejam orando por suas mães. Lembre diariamente, em suas orações, incluam suas mães de oração. E um recado para aquelas mães que têm os filhos, né, ainda criança, quando estiver orando com ele, aí lembra, fala o nome da mãe de oração dele. Filho, lembre de orar por sua mãe de oração também. E o recado para as mães é que, assim que receberem os seus filhos de oração, se apresentem a ele. Para aqueles que não estão aqui, que, como eu informei, nós oramos por filhos, netos e sobrinhos, então muitos não estão aqui conosco, muitos não estão aos pés do Senhor, por isso nós oramos, né? Então, quando você receber, procure saber quem são, que alguns não são daqui da igreja, né? Então, você procura pela mãe, pergunta, irmã, como é o nome do seu filho, do seu neto, que eu vou anotar aqui. Porque, por um exemplo, tem aqui, alguém vai orar pelos filhos e netos de Raimunda. Então, se você receber esse cartãozinho, pergunta a Raimunda quais são os filhos dela, se tem um telefone, se tem um WhatsApp para você ligar para ele, mandar uma mensagem, mandar um versículo, informar, dizer que está orando por ele, tá bom? Durante todo o ano, porque ele precisa saber. Então, as mães, quando receberem, se apresentem aos filhos, aos que são da igreja, procurem saber aqueles que não são, para poder ter uma comunicação durante todo o ano, né, saber se tem algum motivo específico para orar, enfim, tem uma aproximação, né? Então, eu vou pedir para as mães que estão para a gente hoje, para que fiquem de pé, tem poucas, né? Eu, Jússi, Dona Jacira, Dona Anita, Rita, Carla, Ana Maria está na classe com os meninos, por favor, fiquem de pé. Vou pedir ao pastor Paulo que esteja orando pelas mães de oração do Projeto ANA. Soberano Deus, é um ministério que o Senhor está concedendo às irmãs da igreja, intercessão, concede a elas a força, o ânimo, a disposição, a graça de orar por essas pessoas. Dê sabedoria, dê discernimento espiritual, e que o Senhor possa ouvir suas orações,
atender as suas orações. E no final do ano elas possam ter muitas vitórias. Amém, No Senhor nome Deus. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmão. Essa semana que vem será um momento de muita alegria para toda a igreja, que vamos estar com um culto de jubilação do nosso amado pastor Cândido. Dia 5 de março, sábado, só está aqui para informar o horário, mas já tem horário? 19 horas, então, dia 5 de março, próximo sábado, o culto de jubilação do nosso pastor Cândido. Dia 26, praticamente daqui a um mês, já vamos ter o intercâmbio entre as sociedades, né? Uma atividade, um intercâmbio que ele é mais em formato de gincana, né? Então, a gente está aprendendo ali com nossa Juliana, que também com Gabriela, que é mais por dentro disso aí. Então, é uma atividade que vai mover, né, as outras sociedades internas, o CP, para estar em um dia de sábado, a gente aqui fazendo um culto com uma dinâmica entre as diferentes gerações, né, diferentes faixas etárias, e que vamos poder rir, brincar e louvar e engrandecer o nome de nosso Deus. Acontecerá daqui a um mês, dia 26, último sábado de março. Pastor. Palavra para o pastor Cândido. Gente, a nossa igreja presbiteriana é formada por conjuntos de todas as igrejas, e nós somos uma federação de igrejas. Tudo que acontece nas igrejas tem as suas raízes no Supremo Concílio, tá? Então o pastor está sendo jubilado. Então a primeira pessoa a saber, primeiro concílio, saber é o Supremo Concílio. Qual é o critério? 70 anos. Eu posso continuar pastoreando? Posso. Mas só que a cabeça diz, olha, você pode, mas o corpo diz assim, não dá não. Tá? E depois, a minha ajudadora não está, assim, muito forte, né? Eu ia ser jubilado quando eu completei 70 anos, em 2019. Alguns irmãos aqui foram para o meu aniversário de 70 anos e 40 de casados, muita gente. Eu aprendi na Marinha a fazer cardápio, organizar festa em vários níveis, mas só que eu não gostava. Mas aí a Anitta gosta de festa, né? Eu sou auxiliar direto, e o que eu sei eu não aplico, deixo com ela. E aí o negócio, às vezes, fica desencontrado. Qual seria o critério? Todas as igrejas que eu pastoreei, a Anitta deu o convite aberto. Mas aí eu disse, olha, eu sei como é que é, né? Vai ter comida? Eu digo, avisa quantas pessoas, cada igreja, quantas pessoas de fato vão. Que a gente faz comida para sobrar, mas não pode fazer para faltar. E a forma de não faltar é você ter o número exato, porque pode faltar alguém, né? Mas não pode ir a mais. Na véspera, tinha irmãos me ligando, pastor, pode botar mais? Não pode. E deixou de ir o mais? Não. Aí a baixinha ali, que é mineira, chega ontem, o negócio é amanhã, né? Ela chega ontem. Aí sobrou muita comida, sobrou muita bebida.
Então vai ser sábado, não vai ser almoço nem janta, vai ser um coquetel. Pronto. Eu falei com o Emanuel, mas eu observo que o Emanuel é meio atarefado. Aí botei a Adriana no circuito para que os irmãos estejam entrando em contato conosco para a gente ter o número exato. Pode faltar 1, 2, mas não vai acontecer como no aniversário. Nosso aniversário foi ali na Casa de Itália. Tinha mais de 500 pessoas. A Anitta fez um jantar num espaço social lá na barragem, lá em Paripe, uma vila naval, que nós moramos também. Não. Foi mais de 500 pessoas. Chovendo. Esqueceram de mandar a lista de quem ia para na portaria, o soldado verificar, porque na Marinha é assim. Tá? Não esqueceram disso, não fizeram. O resultado, saltou todo mundo para identificar todo mundo, e estava chovendo e foi todo mundo. Mas ainda bem que sobrou comida. Que a baixinha ali não alivia não, viu? Tá? A nossa igreja é como o Brasil. Por exemplo, quando o Senhor me chamar à sua presença, a primeira pessoa, primeiro órgão a ser comunicado que eu deixei de existir é o ministro da Marinha, para dar baixa. Porque eu não vou mais para a guerra, que eu já estou reformado. Mas o ministro precisa saber e riscar que aquilo ali não existe. Assim, a nossa igreja, o Supremo Concílio, não viabilizou o processo. Eu não fui jubilado nessa ocasião. E veio a pandemia. O processo atrasou. Emanuel deu o aval, aí depende de vocês. Tal dia está bom, tá. Mas só que ele esqueceu que tinha um tal de kit. O kit não foi, não sei se a informação não chegou no Supremo Concílio, que o Supremo Concílio é quem tem que deliberar quanto a essas questões. Mas então, sábado, quem puder, ó, fala para mim, fala para a Anitta, para a Anitta não fala não, que ela está esquecendo, como se eu não estivesse. Né? Fala para a Adriana, a gente tem que ter essa lista na mão, viu? Pode ligar. Porque às vezes jogam no zap e eu sou, né, Paulo? Adriana. Então, você que vai participar, dê o nome Adriana, para a gente saber o número de pessoas da igreja que vão participar no próximo sábado. Não é que você vai ficar impedido de entrar na igreja, é que ele quer preparar o número de comida suficiente para você participar.